Olha só, foi preso um homem suspeito de abusar sexualmente da própria filha. E isso teria acontecido desde os 7 anos de idade dela até agora os 12 anos. Esse crime horrendo, absurdo, desumano, anticristão, bárbaro, monstruoso, aconteceu na zona rural da cidade de Queimadas. O laudo pericial comprovou os abusos. Meu Deus do céu. E para que eles acontecessem, a menina era, atenção, dopada. A menina era dopada pelo próprio pai, que abusou desta criança dos 7 aos 12 anos de idade. Os detalhes você confere agora com a repórter Zenaide Ferreira, matéria no ar. Em uma casa sem estrutura e cheia de privações, um caso de estupro de vulnerável repercutiu e chegou ao conhecimento da polícia. O relato de uma adolescente de 14 anos de idade que afirma ter sido abusada pelo próprio pai dos 7 aos 12 anos. O caso aconteceu na zona rural do município de Queimadas e foi registrado na delegacia seccional. De acordo com a delegada, o laudo pericial comprovou os abusos e para que eles acontecessem, a menina era dopada e ameaçada ao acordar. No momento da ocorrência, a menor se sentiu à vontade para poder dizer aos policiais que ela sofreu abuso sexual por parte do seu pai, dos 7 até os 12 anos. Durante o relato dela na delegacia, ela contou que os abusos ocorreram até os 12 anos, momento em que ela tomou conhecimento de que era uma atitude errada, que não deveria estar acontecendo. Então, quando ela chegou na pré-adolescência, ela conseguiu cessar esses abusos, também porque o pai utilizava medicação para manter ela dopada e poder fazer os abusos, aparentemente, que ocorriam na mata, porque é uma região de zona rural. Após a audiência de custódia, a prisão preventiva do suspeito foi mantida, para alívio da mãe, que alega nunca ter percebido os abusos e que, ao saber, ela diz que ficou com o coração dilacerado. Eu fiquei destroçado no meu coração, partido, né? Que não poderia fazer com filha dos outros, principalmente com a própria filha, né? A senhora nunca desconfiou? Nunca. E ela chegou a relatar que, no caso, ela era dopada, a senhora também? Como foi? Ela desconfiou que ele estava colocando remédio na comida. Isso acontecia quando ela ia buscar lenha com ele? Era. De quanto em quanto tempo ela ia buscar essa lenha? De 3 em 3 dias, que ele trazia um feixe de lenha, aí dava para cozinhar. Os conselheiros tutelares compareceram à residência da família e constataram o estado de vulnerabilidade social em que todos vivem. A gente ficou surpreso pela questão do tempo, 7 anos, né, essa criança sendo abusada em casa e ninguém nunca ter percebido ou não ter como denunciar por ameaças, né? Esse é o grande problema que o conselho tem, das pessoas não ter como denunciar ou ter medo de fazer a denúncia. A mãe da adolescente ainda relatou que o suspeito deixava a família passar fome e retinha parte do auxílio do governo federal para trocar por drogas. Com o tempo começou a tirar da boca das meninas para trocar por droga. Tem vezes que ficava sem nada. Eu que tinha que me virar para arrumar comida para elas. Além disso, ninguém tinha autorização para sair de casa. Para que a esposa e as filhas não tivessem acesso com o exterior, o que é que ele fez? Ele saiu tampando tudo isso aqui, até para respirar é muito difícil, porque estava tudo fechado, a família que precisou quebrar. Esse janelão aqui estava fechado e o ar só entrava pelas brechas do telhado. Ele tinha trancado de barro para não ter acesso a ver nada. Entre as brechas da parede para cima, ele trampou tudo. Era o dia e a noite a lâmpada acesa, porque não tinha claro de nada. A mãe da menina e outras testemunhas serão ouvidas para esclarecimento dos fatos. Olha, é como eu já disse aqui, repito agora, né? Satanás já pode se aposentar, já pode tirar férias, porque já tem representantes dele aqui à altura para fazer o seu serviço. Olha, por mais que nós já tenhamos trazido aqui outros casos, mas sempre que casos assim vêm, eu me surpreendo. Porque quem é pai, né, a gente tem o privilégio, né, de ter um privilégio divino, né, de termos os nossos filhos, que são nossos verdadeiros tesouros, e temos aquela missão também divina cristã,
até legal, né, de proteger, de dar carinho, de ser um escudo de defesa para proteger as nossas crias, né, desse tipo de ameaça, mas que sejam ameaças externas. Mas quando você tem dentro da própria casa, né, aquele que deveria representar e efetivamente executar toda essa defesa, sendo aquele que faz tudo ao inverso, é quem abusa, é quem maltrata, é quem viola, é quem comete esse que é para mim um dos crimes mais horrendos, a gente vai apelar a quem, né? Se aquele que deveria proteger é quem agride, é quem comete o crime, meu Deus do céu, que situação, né? Até me dá um certo asco chamar um elemento desse de pai. E nada justifica questão de ser pobre, de vulnerabilidade financeira, social, porque a gente vê esse tipo de absurdo até em famílias com condições financeiras bastante favoráveis e abastadas. Nada justifica porque é drogado, porque é pobre, etc, 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 nada justifica. Isso é simplesmente um defeito de caráter, é um cabra safado, é um pilantra, é um representante de Satanás aqui na terra. Essa é a verdade. Porque o poder devastador, destruidor, que um crime como esse causa na mente da criança, daquela criatura que foi violada pelo próprio pai, a gente não tem nem como mensurar. Cadeia desse tipo de gente, cadeia nisso, porque quem faz isso não é gente, é coisa de preferência dentro de uma jaula para ser exibido aí no circo dos horrores como bestas humanas que o são.